Tem duas autoestimas que eu queria muito ter: a do homem hétero e a do aluno de bacharelado que acha que sabe dar aula. Oi, oi! Hoje eu quero levantar alguns pontos sobre professores de música que não têm licenciatura em música. Eu queria também começar a discussão pelo final e dizer logo que eu não sei o que pensar dessa situação. Eu não tenho conclusões, tipo certo, tipo errado. É uma discussão difícil, vocês vão ver. Mas eu queria contar uma historinha, assim, da minha perspectiva pessoal sobre isso. Eu tive uma experiência traumática com uma professora minha. E depois eu soube que ela se graduou na licenciatura às pressas, porque nessa escola que ela dava aula há anos, né, rolou uma reforma do currículo exigido dos professores. E aí ela passou uns anos afastada da escola, se graduou à distância em 2 anos e voltou a dar aula. Bom, ter aula com essa professora para mim foi complicado, porque, sei lá, rolavam algumas interações passivo-agressivas entre a gente. Algumas muito verbalmente agressivas até, que me machucavam muito. E quando eu não aguentei mais, eu tranquei a escola de música. Então, para deixar mais claro, a história é o seguinte: eu comecei aulas em um lugar e fui inserida no convívio da galera de alunos de canto de uma professora. E aí a gente assistia aulas uns dos outros, tinha muito contato a todo momento com alunos modelo, né? Que estudaram com ela, que aprenderam bem com ela e eram realmente pupilos, assim, que seguiam todos os passos dela. Botavam tudo em prática que ela ensinava. Eles eram os nossos exemplos para nós, novatos, que a gente que estava chegando na escola. E a gente admirava cada um deles. Era legal ver e acompanhar a trajetória e o desenvolvimento de cada um. Era lindo. Legal. E aí, todos os alunos dessa classe, da turma de alunos dessa professora, geralmente tinham as mesmas rotinas de aula. Faziam os mesmos exercícios, vocalizes, cantavam as mesmas músicas, usavam os mesmos métodos, né? E a professora tinha um método. Era uma fórmula pessoal de como ensinar alguém a cantar. E ela tinha vários alunos para esbanjar como ela conseguia ensinar mesmo. Como ela era uma boa professora. Lindo. Bom, só que assim, esse ano para mim foi o ano que eu sinto que eu não aprendi nada. Eu era muito tímida, eu era muito passivazinha e ficava muito magoada com tudo que ela falava para mim. Eu era muito sensível e eu saía das aulas dela direto para chorar, porque a professora se esforçava para me passar esses mesmos conteúdos e exercícios, mas para ela eu não aprendia. E ela batia sempre na mesma tecla. Ela falava para mim que não sabia o que fazer comigo, porque eu não conseguia fazer os exercícios de técnica certos. Eu me sentia muito pressionada a estar sempre no mesmo ritmo de avanço que os meus colegas e eu sempre me puxava ao máximo. Eu estudava por várias horas diárias, todos os dias, mas não rolava para mim. E aí, no final do ano, eu desisti dessas aulas porque eu me sentia um caso perdido. Porque ela dizia que eu era um caso perdido e eu estava esgotada. Foi um ano pesadíssimo. Mas, ops, eu entrei na universidade. Um ano aí eu entrei para a licenciatura em música e eu tive contato com textos de educação musical, métodos de Dalcroze e Willems, sobre como eles pensavam a sala de aula, sobre como pensar a interação com os alunos. E eu comecei a aprender nomes bonitos, tipo didática, tipo zona de desenvolvimento proximal. Explicando muito rapidamente, didática diz respeito ao estudo e entendimento de normas, de métodos e processos de ensino e aprendizagem. E a zona de desenvolvimento proximal de um aluno é sobre conhecimentos potenciais que o aluno pode aprender. É uma zona de previsão sobre o que o aluno pode desenvolver com a ajuda de outra pessoa. E, claro, varia de aluno para aluno. É importante lembrar também que essa zona de desenvolvimento proximal é fluida, porque o aluno aprende antes, aprende o que antes não conseguia fazer, e novos conteúdos chegam para ele aprender.
E a zona sempre se estende nesse sentido de caminhar conforme a aprendizagem aconteça. Nessa época, eu mergulhei bastante na vibe de ser contra métodos, contra fórmulas de ensinar. Naquela fase do início da graduação, nossa, estava tão claro para mim. Eu tinha entendido que a minha história com essa professora tinha sido traumática, porque ela só foi atrás do diploma para não ficar desempregada, sabe? E uma faculdade particular super tosca, à distância, sabe? Muito duvidosa, aquela mesmo, aquela, sabe? Então, coitada de mim, eu estava num ambiente conservatorial ultrapassado, sabe? Que tinha a proposta de passar técnicas engessadas sem levar os alunos em consideração. Eu estava aprendendo, então, que aquele modelo que me magoou era um modelo antiquado que vomitava conteúdos em cima dos alunos, sem se preocupar com diferentes perfis de aprendizagem, com diferentes zonas de desenvolvimento proximal. E eu percebi ali que a professora jamais mudaria a aula dela por mim. Nossa, foi muito doida essa época. E aí, bom, essa minha experiência traumática me fez pensar automaticamente por muito tempo que se você é um professor de música e não é um educador musical, você vai traumatizar muitos alunos. Você vai ser ruim. Você não sabe ensinar. Você não é qualificado para ensinar. Eu achava muito fortemente, nos primeiros anos de graduação, que deveria ser contra a lei você dar aula de música sem comprovar a licença da graduação, seja ela concluída ou em andamento. Opinião muito radical. Hoje eu vejo que foi muito fácil para mim jogar a culpa na professora que fez o curso mal feito só para ter feito, sabe? Eu assumi essas coisas na minha cabeça, mas hoje eu sei que foi injusto ficar ressentida com essas conclusões que eu tirei sem provas, sabe? Eu supus coisas que não necessariamente eram verdades. Foi a emoção do momento, foi na raiva. E, apesar de tudo, hoje eu também entendo que essa professora é um tipo de vítima também, em algum nível, sabe? A educação musical no Brasil é um bebê. Ela é mega subestimada, ninguém sabe o que significa ser educador musical. E naquele ano em que o currículo dos professores mudou, óbvio que isso ia acontecer. Muitos professores sem diploma correriam o risco de ser desempregados. Pessoas que atuam na área há anos, né? Mesmo que tenha sido massa, que tenha sido legal e uma coisa muito importante, ter essa exigência da licenciatura para dar aula naquele modelo de escola, ainda assim dava para prever que situações complexas e bizarras ainda iriam acontecer. E ainda acontecem. Temos muitos professores de música que dispensam a graduação, né? Temos colegas do bacharelado que acham que sabem ensinar. E entra aí o rolê do notório saber na educação musical, que é esse pensamento de que a familiaridade e a proximidade com a música é um passe livre para lecionar aquele conteúdo. É uma galera que pensa que se você teve aula de música, você pode dar aula, porque você tem o conteúdo, né? Se você sabe uma técnica, você pode passar essa técnica para o aluno. E pode mesmo, essa galera tá certa, não é proibido. Mas eu acho triste quando essa galera do bacharelado fala coisas como a graduação de licenciatura nem é um curso de verdade, sabe? Ah, a licenciatura tem leituras chatas, tem professores paias. Vou fazer meu curso do bacharelado e vou pegar um curso de licença que é só complementar, que você tá de boa para dar aula, sabe? Que não é o curso da licenciatura de verdade. Tem gente até que gosta de falar, e eu ouvi várias vezes, que aprender a dar aula não é na faculdade, é na Vera mesmo. É roots, é na vida real. Você não aprende na faculdade, sei lá. Então, realmente, sei lá. Eu acho que se você não tem a graduação de licenciatura em música, não necessariamente você não pode ser um professor de música. A falta do diploma não deve te impedir. Mas eu queria muito que alguns colegas do curso de música
colegas do bacharelado, pesassem um pouco a consciência, né? Quando quisessem se chamar de professores. Rolam várias microagressões e desrespeitos nessas conversas de CA, centro acadêmico, né? Eu acho paia demais a galera não graduada receber o mesmo que a galera graduada e às vezes até mais. Eu acho absurdo galerinha que entra pra licenciatura e não curte, mas troca ali no meio do caminho pro bacharelado e depois vai dar aula para se sustentar. Trata essa profissão de professor como se fosse um bico, como se o professor fosse um freelancer, sabe? É complicado. Parece que professor não é uma profissão que exige muito estudo e dedicação. Esses 4 anos da licenciatura você não precisa deles, né? Então, é triste. A gente frita o cérebro para aprender a planejar aulas e não é fácil estudar para ser professor. Muitos de nós da licenciatura ainda saímos sem saber como passar certos conteúdos. Porque, sabe, é difícil você pegar as manhas, né? É muita quebração de cabeça. Então, eu fico me perguntando, por que o bacharel vai achar que sabe alguma coisa de dar aula também? É porque em algum momento ele foi aluno? É porque ele tem conteúdo de música na cabeça dele? E aí ele pode ensinar? Não sei. Então, eu tô aqui para dizer que eu não sei, porque saber dar aula é uma questão difícil também. Seja lá o que isso signifique, não existe só o saber universitário. E a licenciatura em música não é a única possibilidade. E eu não acho que a gente tem que desempregar quem não tem diploma. Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que saber tocar um instrumento não significa automaticamente que você pode saber ensinar isso para alguém. Eu acho problemático todo músico poder ser professor de música. Eu penso que deveria ter uma legislação mais rígida que defende o educador musical de situações como a desvalorização salarial, a competitividade com pessoas não graduadas, porque não é justo para a gente concorrer igualmente com quem não estudou, com quem não se qualificou para dar aula. Mas então, é complicado afirmar coisas como essas, porque quem sou eu para dizer que a pessoa sem graduação não sabe dar aula? Ou que ela sabe menos que alguém licenciado, né? Isso eu acho muito absurdo de dizer. Não é a minha posição. Eu vejo o tempo inteiro que nas escolas de Brasília eu tenho colegas assim que são ótimos professores, muito bons, reconhecidos, referências até, que vivem disso e também não sentem necessidade de ir para a faculdade, não querem chegar perto da faculdade. E tudo bem, eu não tenho uma opinião formada totalmente, mas eu entendo. Sim, eu entendo que não ser graduado não quer dizer que você é um professor ruim. É uma discussão em aberto, essa questão da legitimidade do curso superior. O nosso sistema educacional por inteiro é criticado sempre. Ele tem muitas falhas e, às vezes, a gente lida, sim, com currículos ultrapassados. Às vezes, a gente tem uma rotina que desvaloriza e mais prejudica o estudo do que facilita. São muitas variáveis. Nem todo músico tem perfil universitário e isso não é um problema, porque a faculdade desde sempre deveria ser uma escolha. Deveria ser uma das possibilidades de perfil, não a única. A universidade e a faculdade, elas são um recorte apenas de toda uma sociedade. E apesar de eu amar fazer parte desse espaço, não quer dizer que outras pessoas vão curtir também. Sem contar que a universidade é difícil de manter, é difícil de entrar e ser estudante de música é caro. Existe todo tipo de barreira para você conseguir manter esse estudo e para você conseguir se formar. Então, como eu disse, é uma discussão em aberto. Eu não acredito que a falta do diploma faz automaticamente um professor de música não ser um bom profissional. Mas todos nós desta classe, com certeza, com diploma ou não, somos mal remunerados. O curso de música é muito denso para ser subestimado, para ser desrespeitado dessa forma. Ser professor de música envolve muita reflexão e pensamento para organizar os conteúdos, para planejar aulas, para envolver atividades lúdicas,
para conhecer o universo dos alunos, para respeitar os limites deles, os limites deles e não ser um otário, né, que não leva em consideração a saúde mental dos estudantes. Tem muitas coisas. E conhecer também a história da educação musical, questionar sistemas tradicionais, não simplesmente reproduzir nas aulas a teoria musical eurocêntrica, né? Então, envolve descobrir quais exercícios funcionam para quais perfis de alunos, praticar aulas, errar aulas, traumatizar mesmo as nossas cobaias. Mas é isso, sabe? Ser professor não é entrar na sala e passar o que você sabe. Envolve um conjunto de estratégias e reflexões que, onde eu estudo, precisa de 4 anos no mínimo para se formar. E se formar significa só começar a entender o que a gente está fazendo, sabe? Ser professor não é só complementar a sua renda. É uma profissão digna de reconhecimento e de valorização e de regulamentação. Então, se for olhar bem, a desvalorização do professor de música é só uma das coisas de toda a estrutura da educação brasileira, na verdade. Então eu entrei para discutir isso e aí eu fui cavando questões e cavando mais, e cavando mais e mais, e mais e mais e mais, para ver que é um poço sem fundo. Todo o sistema educacional brasileiro é uma coisa bizarra, é um megazord de problemas. Não temos educação musical nas escolas. Quantos de nós, músicos, tivemos aula de música, de musicalização na escola com professores habilitados? Quantos de nós tivemos contato com a música na educação básica? E de que maneira foi esse contato? Pois é, as respostas sempre mostram que, na verdade, é uma minoria muito absurda as pessoas que têm acesso à música na escola. Então eu diria que nós não sabemos mesmo o que é educação musical, porque a maioria, não tivemos ela. Não a tivemos. A gente está só começando a descobrir o que ela é. A transição ainda está rolando e estamos melhorando o cenário para a nossa profissão. Então, eu realmente não quero espantar professores de música sem licenciatura desse vídeo. Eu quero começar uma conversa para além de 10 minutos de podcast, ou 20. Eu não tenho opinião formada, como eu disse, mas eu quero sim defender a graduação. São 4 anos, sabe, de tantas leituras, 400 horas de estágio, fora os estudos de instrumento. É uma graduação suada. E é triste ver que rola essa desvalorização. É triste saber que você, estudante do bacharelado, não teve a vivência da licenciatura, não leu todos aqueles autores, não fez as matérias da psicologia, né? Você não participou nunca da rinha Piaget versus Vygotsky. Você não sabe disso. Você não é qualificado para ser professor, mas você recebe como se você fosse. E você pode traumatizar muitos alunos ao longo da sua carreira, com os problemas estruturais no modo como você planeja a sua aula que você nem sabe que existem. Se é que você planeja a sua aula. E, de novo, não é sobre desempregar professores que dão aula sem o diploma. É sobre, desde sempre, ter políticas educacionais que incentivam que os educadores sejam justamente empregados. É sobre ter regulamentação e sobre ter justiça para a nossa classe. E eu não estou falando de simplesmente ter um pedaço de papel, não estou falando de só ter o diploma, eu estou falando da vivência de professor, dos estudos direcionados, dos 500 planejamentos de aula errados e de ter os primeiros certos, de pegar a manha. Estou falando de dias de estágio, da formação, da profissionalização, estou falando de sistematizar cientificamente o ensino e a aprendizagem, de aprender esses métodos e também de criar autonomia para destruí-los também. Nossa. Então, eu já disse antes, mas eu preciso dizer que não necessariamente uma faculdade vai te dar tudo isso, claro. A graduação pode não funcionar para você, ok. A sociedade inteira é um universo muito maior do que o curso da licenciatura. A faculdade é um recorte tão pequeno,
É quase impossível achar que algum dia ela vai conseguir retornar o conhecimento para a sociedade que investe nela. E muita gente ainda vai ser cega sobre o que as universidades brasileiras fazem pelo país. A gente ainda vai ser muito taxado de balbúrdia, de bagunça, de desnecessário, de descartável. E esse ataque está só crescendo. Muitos alunos ainda vão ser traumatizados por professores desqualificados. Muitos alunos ainda vão achar que não conseguem aprender música. Muitos alunos ainda vão desistir das aulas. E aí, sei lá. É muito difícil esperar reformas educacionais que valorizem o conhecimento científico na formação dos professores, né? Principalmente com essa era do desgoverno. E aí eu não sei o que pensar sobre isso. Eu fico perplexa, às vezes, paralisada por causa da quantidade de absurdos, né? Às vezes eu acho que já era, mas às vezes também eu acho que vale a pena a gente se manifestar sobre o que a gente pensa. E hoje foi esse momento.